Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Bem-vindos ao Regulação Estratégica em Pauta, o podcast de Tosini Freire sobre como antecipar os movimentos regulatórios e integrar essa leitura à estratégia de negócios. Bom, eu sou a Vivian Fraga, sócia de Direito de Tosini Freire. Eu estou aqui com meu sócio, Giovanni Falseta, do Grupo de Compliance, e juntos vamos conduzir esse podcast trazendo uma visão integrada com discussões práticas aprofundadas sobre os temas que vamos abordar ao longo dos episódios. Conta pra gente, Giovanni, o que a gente vai falar sobre hoje? Vi, bom estar aqui com você hoje de novo. Hoje teremos dois novos convidados, né? São os primeiros para o nosso panorama regulatório aqui. Gente, a gente vai falar um pouco do panorama regulatório de 2026, principais prioridades dos reguladores, riscos estratégicos para as empresas e oportunidades que aparecem no ambiente regulatório igual ao nosso, que está em constante evolução, cada vez mais regulado. Essa é a nossa ideia. A gente vai receber convidados, vi eu aqui, com muito focado em experiência prática, que é o jeito que a gente gosta de ver as coisas e de ver os temas. E eles vão compartilhar com a gente tendências regulatórias, impactos nos negócios, como as empresas podem se preparar de forma proativa para esse novo ciclo regulatório e o que tem de impacto no nosso dia a dia. E acho que é esse o jeito que a gente vai olhar aqui e pensar um pouquinho nisso. Eles Exatamente. ainda são convidados secretos, né, Vi, que a gente não colocou ainda, então vocês vão saber quem são daqui a pouco. Exato, vamos apresentá-los então, né? Os nossos grandes sócios da prática de direito administrativo e projetos governamentais, Caio de Souza Loureiro e José Augusto Dias de Castro. Eu acho que a primeira pergunta eu queria fazer para o Guto, e a gente chama ele carinhosamente de Guto, porque as empresas querem ler a agenda regulatória com antecedência e não só reagir a riscos, elas querem, na verdade, capturar essas oportunidades antes do mercado. Então, Guto, olhando para o cenário regulatório de 2026, esse que se desenha, né, eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Quais são, na sua visão, as principais prioridades regulatórias do governo federal para esse ano? Vivian, muito obrigado pelo convite, primeiro, para participar dessa primeira edição desse programa, ao lado de gigantes aqui do direito regulatório. Você, Giovanni, Caio, meu querido sócio, falar um pouquinho sobre tendências no mercado, mercados regulados, né, no Brasil, mas para mim é um prazer falar desse tema que eu, não só que eu, com qual eu trabalho, mas também estudo, né, é objeto de também na vida acadêmica também a regulação é uma paixão, então vai ser um prazer discutir hoje com vocês esse tema. E para falar de tendências de regulação, a gente pode prefiro falar um pouco rapidamente sobre o cenário global de regulação, né? A gente está num momento bastante desafiador de regulação, isso se reflete no Brasil, aquele modelo ideal de regulação independente, descentralizada, que foi iniciado especialmente nos Estados Unidos e Reino Unido, né, no último século, é, dando com independência para as agências reguladoras, ao mínimo de interferência do governo central nas medidas regulatórias, isso vem sendo bastante desafiado. No mercado externo, os Estados Unidos é um ótimo exemplo. A gente vem vendo ah, os embates muito ferrenhos entre o presidente da República, diretor do Banco Central americano. A gente teve recentemente o fim da doutrina Chevron, que foi um precedente judicial dos anos 80 nos Estados Unidos, que foi o pilar da independência regulatória das agências americanas nos últimos 30 anos, quase 40 anos, e que foi por terra no final de 2024, uma nova entendimento que passou a questionar a independência das agências. Então, tem aí um movimento dos governos centrais tentarem puxar as rédeas da regulação cada vez mais. E isso reflete no Brasil. Isso não é diferente aqui
no nosso país. A gente tem aqui, embora lá em 2019 a nova lei das agências reguladoras, a 13.848, ela tem reforçado essa ideia de independência. Fato é que tem pontos de atenção muito importantes aos quais as empresas precisam estar atentas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como se comportar nesse cenário Brasil, né, de mares agitados. Primeiro, é um cenário de pressão política. As agências reguladoras, né, órgãos reguladores em geral, parece que estão meio sem amigos, né? Estão apanhando do executivo, né? A gente tem visto aí casos recentes de questionamento político das decisões técnicas das agências, vide o caso da Anvisa durante a pandemia, o caso recente da ANEEL aí envolvendo a concessionária de energia elétrica em São Paulo, independente do mérito do trabalho feito pela concessionária local, o fato que a ANEEL foi atropelada ali, né? Uma decisão tomada no âmbito executivo e que depois é que se passou a consultar a agência reguladora. Então, isso tudo deixa bem evidente que há uma pressão política muito forte sobre as agências reguladoras. O legislativo, da mesma forma, há iniciativas no Congresso tentando, especialmente tentando reduzir a independência das agências, e o próprio TCU, né? Tribunal de Contas é outro órgão que basta ver o caso Master. A gente está vendo aqui um questionamento do Tribunal de Contas da União com relação a um órgão cuja independência sempre foi bastante prezada aqui no Brasil, que é o Banco Central. Então, as agências elas vêm passando por um momento bastante complicado, com as suas independências sendo questionadas. Afora a pressão orçamentária, né, que tem nas agências, só para dar um número para vocês, 7 das 12 agências reguladoras brasileiras federais vão ter em 2026 orçamentos menores do que elas tinham há 10 anos atrás. E tem uma pressão orçamentária que também interfere na independência das agências brasileiras. Isso tudo é risco para investimento. No momento que o Brasil está batendo recorde de FDI, você pega os números aí de janeiro de FDI, a gente está batendo recorde, a gente precisa de um cenário regulatório estável, porque é checklist de qualquer investidor, um cenário regulatório robusto e passando segurança jurídica. Então, aqui eu acho que tem um desafio muito grande para nós, como brasileiros, como nação, de garantir que nós forneçamos esse bom ambiente regulatório para os estrangeiros. E aí, endereçando diretamente a tua pergunta agora, sobre prioridades, alguns setores completaram recentemente ciclos de regulação, né? Então, por exemplo, um setor que é bastante caro para mim, cai o setor de infraestrutura, começou a regulamentação nos anos 90, teve um ciclo aí de 30 anos, e esse agora está passando por um processo de apuramento, né? Por exemplo, a gente está prestes a ver aí a aprovação de uma nova lei de concessões e PPPs reformulada. É um processo de depuração de um setor fortemente regulado. É assim que o setor financeiro, os bancos fortemente regulados no Brasil há muito tempo pelo Bacen, e que agora se vê diante de novos desafios regulatórios, especialmente em função de novas tecnologias. Estamos falando de regulação de criptomoeda, ativos virtuais, tokenização, open finance. Então, o setor financeiro acho que vai ser uma prioridade no ano de 2026. E outros setores têm desafios mais estruturais, não é tanto de depuração, é mais estrutural mesmo. Por exemplo, eu citaria aqui a regulação da inteligência artificial, que eu acho que talvez o grande debate em termos de regulação para o ano de 2026, plataformas digitais, de certa forma que todos esses que estão bastante impactados pela tecnologia seriam prioridades aí para o ano de 2023, a meu ver. Vamos ver como é que essa regulação, essas discussões se comportam em um ano eleitoral, que a gente sabe que é algo bastante desafiador, você passar novas leis, você fazer reformas estruturais em um ano como esse. Então, acho que em termos de cenário, Vivian, eu começaria com essas provocações aqui para a nossa conversa. O Augusto, pegando aqui gostei dos teus pontos, fui fazendo anotações aqui, quero ouvir um pouco mais do que você está pensando, ainda mais que você fica em Brasília, então você tem a temperatura diferente aqui da gente. Olhando de maneira estratégica, olhando para o que a gente tem aqui no dia a dia,
Como é que você enxerga oportunidade para as empresas para se antecipar a essa agenda regulatória? Acho que tem uma lição de casa muito no, pô, se eu estou nesses setores que você falou, acho que já tem um olhar mais apurado para isso. E aí, mas o segundo ponto vem de movimentação. Você falou um pouco, putz, os Estados Unidos está se movimentando de uma maneira que, se a gente olhasse em 2024, seria imprevisível. Agora a gente está olhando para 2026, a gente já vê um ano aí que passou um pouco para isso tem efeitos no nosso dia a dia. A gente tem visto uma mudança de exportação e importação, acho que a gente tem olhado para isso todo dia, vendo como é que está reagindo. Tinha um olhar para ouro, a gente tem outro preço. Como é que você vê na prática? Como que a gente consegue antecipar essa questão regulatória e, ao mesmo tempo, estar pronto para reagir rápido? Giovanni, aqui tem um termo com o qual eu me deparei recentemente, que os americanos usam, que é muito importante para cenários efervescentes, como a gente relatou aqui no começo da conversa, que é o regulatory screening, que muitas empresas já fazem isso de forma bastante adequada, e num cenário de pressão política sobre a regulação como o que a gente vive no Brasil, isso é fundamental. É, então, é muito importante, e aqui eu acho que fica a principal orientação, a dica para as empresas navegarem num cenário como esse, é uma atuação conjunta das áreas de negócio, de geração de negócio, com os setores jurídico, de relações governamentais e institucionais, antecipando tendências, buscando aprimorar a formação de políticas públicas de uma maneira favorável ao seu negócio. Então, buscar não somente uma postura reativa ao que sai, esperando a notícia sair no jornal, mas também buscando entender como a notícia, a política pública está sendo forjada. E aí é que, claro, grandes empresas têm seus departamentos de Regov, de regulação, eh, relações institucionais, essas já têm esse caminho mais bem estruturado, mas não necessariamente só essas empresas precisam fazer isso. Eu acho que esse trabalho de screening, de entender, de mapeamento regulatório, é fundamental para qualquer empresa, de qualquer porte. Ela não pode esperar o problema, o cenário novo bater sua porta para só então reagir. Então, é fundamental que ela entenda esses cenários para se posicionar no momento adequado. E isso aqui gera um desafio de compliance, inclusive, que aí pega a área que é bastante cara a você, Giovanni, Vivian também, né, muito atuantes na área de enforcement. É, esses trabalhos perante órgãos públicos, Congresso Nacional, agências reguladoras, eles requerem um corpo a corpo com órgãos públicos quase diário. Então, isso requer políticas internas e comportamentos de compliance e integridade muito afiados. Então, é muito importante uma atuação conjunta das áreas de negócio, jurídico, relações governamentais e compliance para que esse trabalho de regulatory screening, que vou chamar aqui, seja bem feito. Perfeito, Guto. Gostei também dessa abordagem de regulatory screening e acho que é essa antecipação da agenda e como as empresas podem se valer muito de assessores que estão acompanhando muito proximamente, você é um deles aí em Brasília, né? Para além da agenda regulatória, né? Acho que é fundamental que se integre à estratégia de negócios esse olhar e acompanhamento próximo. Agora eu vou perguntar para o Caio. O Caio, na verdade, é o nosso expert aqui também, que atua nessa interface entre setor privado, poder público, tem sólida experiência em temas regulatórios, institucionais, também de integridade, e acho que, especialmente nesse contexto de sensibilidade política, né? E a gente fala de um ano eleitoral e de também período de transição importante agora para 2026. Então, Caio, queria ouvir de você, principalmente, como você vê esse ambiente de negócios, aí nesse contexto de que o poder público vai mudar sensivelmente, ou talvez a gente enfrente uma mudança sensível, e quais as restrições que entram em jogo
e como elas redesenham essa relação entre empresa e governo nesse período de ano eleitoral. Oi, Vivian, é sempre um prazer estar com você, com o Guto e com o Giovanni, falando aí sobre assuntos que são aqui do nosso dia a dia, que trabalha com direito administrativo, que trabalha com governo, e ano eleitoral sempre traz consigo aí desafios adicionais para quem tem negócios com o governo, para quem quer ter negócios com o governo e para quem não quer mais ter negócios com o governo, mas já está de alguma maneira ligado a ele. Então, falando primeiro aqui da sua pergunta sobre as restrições, eu acho que a gente pode dividir aí em duas grandes ordens. A gente tem uma restrição que é muito mais política, em primeiro lugar. Então, a gente sabe muito bem que os arranjos políticos, eles acabam movimentando o tomador de decisão. É quase impossível você dissociar a decisão de governo da decisão de Estado, infelizmente. No mundo ideal, talvez a gente tivesse isso, mas a gente está muito longe disso, e não é privilégio ou mácula do Brasil, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, em virtude de todo o esforço que é feito pelos agentes políticos e pelos agentes de governo, nos arranjos eleitorais, nas composições, na própria campanha eleitoral, a gente sabe aí que muitas vezes administradores saem de seus postos para concorrer a cargos eletivos, enfim, então você acaba tendo aí, de alguma maneira, um engessamento da máquina pública. Então, a gente costuma brincar que ano eleitoral você tem o primeiro semestre e o segundo semestre, e cada um com características bastante presentes, e no segundo semestre é quase tudo voltado sempre à campanha, ao calendário eleitoral, que obviamente diminui muito as atividades de planejamento dos governos, as atividades de execução do governo, e isso obviamente impacta o ambiente de negócios com o setor público. Dificilmente você vai ver grandes contratos sendo pensados ou assinados no segundo semestre, você vai ver muito pouca evolução em discussões relacionadas a contratos vigentes ou projetos no pipeline. Então, a gente tem primeiro esse grupo de restrição política, que pouco tem a ver com o jurídico, com o legal, e a gente tem sim aí efetivamente um grupo de restrição mais jurídico, e ela vem sobretudo de dois pontos específicos, um da própria legislação eleitoral e o outro da lei de responsabilidade fiscal. É importante a gente dizer porque muitas vezes o senso comum convencionou, falou, em ano de eleição não pode ter licitação, em ano de eleição não se pode assinar contrato. Não é bem assim. Na verdade, quando a gente olha para a legislação eleitoral, você vai ter sim algum tipo de restrição, mas não é uma restrição que diga assim, você não pode contratar. Você tem ali algumas restrições de não fazer transferências entre União e Estados de recurso, então isso aí pode impactar eventualmente uma licitação futura, porque o município, o Estado pode não ter acesso ao recurso necessário. Você tem restrições aí sim, de fato, mais fortes sobre contratação de serviços de publicidade em ano eleitoral, mas de maneira geral a legislação eleitoral não veda que você tenha aí realização de licitações, assinatura de novos contratos em ano eleitoral. Assim também como a lei de responsabilidade fiscal também não veda. O que a lei de responsabilidade fiscal traz, até porque esse é o intuito dela, são algumas condicionantes para que não haja aí um descalabro com o orçamento público. A gente sabe que o gestor atual, ainda mais em um regime que permite reeleição, ele pode cair na tentação de gastar a rodo e aí aumentar o capital político dele. E isso traz, obviamente, consequências para ele próprio, se for o ocupante do mandato, ou para o adversário que, porventura, venha a ganhar aí o pleito eleitoral, e aí quem sofre, obviamente, é a máquina pública, é a população que vai ter aí um orçamento mais comprometido. Então, o que a lei de responsabilidade fiscal faz é restringir a assinatura de contratos em que você, não consiga ser cumprido no mesmo exercício, e se ele for se gerar uma obrigação financeira para os exercícios seguintes, que exista a previsão da fonte de recursos para isso. Então, você tem aí uma restrição que afeta sobretudo os serviços continuados, ou seja, aqueles contratos que você tem aí pagamentos
e realização de prestação de serviços mensais, enfim, por um longo período, ou aquelas grandes obras públicas. Muito se discutiu no passado se contratos de PPP e concessão, por exemplo, são contratos naturalmente de longo prazo, eles estariam vedados aí de serem assinados nos 2 últimos quadrimestres, que é o período considerado pela legislação fiscal, mas isso já está de alguma forma superado, inclusive na jurisprudência dos tribunais e do Tribunal de Contas. Então, o que se tem é uma preocupação para que todos os contratos assinados eles prevejam fonte de recursos, fonte de custeio, se essas obrigações permanecerem no para o final do exercício, para o final do ano eleitoral. Mas você pode sim licitar e você pode sim contratar, mas com algum tipo de restrição da legislação eleitoral e principalmente da lei de sociedade fiscal. Caio, era exatamente essa a minha pergunta. Se você espera para o ano de 2026 algum tipo de arrefecimento nesses contratos com a administração pública e também uma diminuição, nas licitações. No segundo semestre, invariavelmente, sim. Muito mais pelo componente político do que pelo componente jurídico, como eu falava. Então, ano eleitoral, como eu brinquei, assim, você tem um primeiro semestre que é completamente diferente do segundo. Então, no primeiro semestre, você tem, sim, uma movimentação muito grande para que se celebrem novos contratos, enfim, aqueles projetos que estão parados aí nos anos anteriores. Há um esforço concentrado para que isso saia e sejam assinados. No segundo semestre, você tem aí uma mudança um pouco de postura. Então, o foco deixa de ser ali a assinatura de novos contratos, ainda que existam, sim, contratos, e a história mostra que contratos relevantes foram assinados no segundo semestre, inclusive contratos de PPP, contratos de concessões aí importantes, celebrados aí no último semestre em ano eleitoral. Mas, invariavelmente, você acaba tendo um arrefecimento muito mais por conta desse componente político. Então, tudo aquilo que eventualmente não for prioritário para a agenda política acaba ficando de segundo plano e acaba aí aguardando a conclusão, pelo menos, do calendário eleitoral. Boa. Sabe o que eu gostei, Vicky? No nosso primeiro podcast, o Caio já eliminou uma lenda urbana, que é ótimo. Falar que não podia ter licitação, Caio. Então acho que a gente vai fazer isso em todos, tentar derrubar uma lenda urbana em cada um. E o que mais tem é lenda urbana nessa área. Não é? Direito administrativo e lei urbana. Caio, a gente tem olhado para esse ano e a gente fez uma discussão nossa aqui interna. Putz, estamos olhando aí muito leilão, muita oportunidade que está aparecendo, muita coisa diferente que vem chegando. O que que você vê aqui quando você olha para o dia a dia? O que que tem de oportunidade real nova para a gente falar? Que a gente tem que falar de novidade, né, viu? O podcast envelhece, mas é bom porque a gente está falando de novidade, a gente fala de coisa nova e a gente vai olhar. Eu podia falar que a gente está gravando isso daqui em junho, mas não é mentira, então a gente está gravando agora, mas é bom para a gente ter, o pessoal ficar esperto. O que que você vê? Como é que você acha que. Vamos exercitar a sua futurologia aqui. O que que tem de oportunidade real? O que que o pessoal pode se preparar ou não? Você já falou algumas coisas bem legais. Ano de eleição também tem um pouquinho de limitação que você falou aí, que você acha que vai congelar um pouco o segundo semestre. Como que você está olhando para isso? Tá, eu acho o seguinte, onde é que estão as oportunidades em ano eleitoral? E aí, para o bem e para o mal, a depender do ângulo que você olhe para a coisa. Sem dúvida nenhuma, naquilo que gera capital político. Então, infelizmente, de novo, não é uma coisa do Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo você tem essas fisiologias, vamos dizer assim. Então, obviamente, e como a gente não consegue separar Estado de governo, você vai ter uma priorização aí dos órgãos públicos para aquilo que vai gerar, de alguma maneira, capital político. E aí não tem como a gente esquecer aqui daquela velha história de que obra que não aparece não gera voto, então ninguém está muito preocupado. Então, acho que é isso. Assim, infelizmente, a, a referência é real. Então, assim, é comum em anos eleitorais, principalmente no primeiro semestre, você ter um esforço conjunto aí para grandes obras estruturantes, para aquilo que efetivamente gere um impacto imediato e algumas vezes impacto visual
Já tive casos aqui, por exemplo, de governantes que mandaram antecipar o calendário de uma obra só porque ele queria ter um tapume para tirar foto. Isso gerou um baita desequilíbrio financeiro, mas aí é problema de quem assumiu. O cara queria era tirar a foto e fazer o vídeo pro programa eleitoral dele e o contratado que se vire lá para antecipar e pelo menos botar os tapumes assim com a placa do governo. Então, isso E obviamente Caio, tem problemas de outra. Diga. acho que todo mundo que está tentando reeleição também vai olhar e falar, não quero deixar nenhuma promessa em aberto, né? Exatamente. Então, assim, isso gera, obviamente, fora do contexto de razões políticas e como seria uma boa administração, mas é inegável que isso gera boas oportunidades. Então, o setor aí de construção pesada, principalmente obras estruturantes, obras viárias, são obras que normalmente têm aí uma aceleração em anos eleitorais, porque é bom para o governante mostrar que está fazendo uma estrada, que está recuperando outra estrada. A parte social conta muito. Então, empresas que prestam serviços em saúde e educação tendem a ter aí um aumento de oportunidades nisso daí. A gente sabe que algumas oportunidades, na verdade, foram geradas no ano passado, até por conta do tempo necessário para se conduzir uma licitação. Então, esse ano, muitos dos novos contratos das execuções que vão se iniciar agora, na verdade, foram licitados no final do ano passado, mas a gente acaba sempre tendo ainda um rescaldo aí de coisas que podem gerar oportunidades no setor de construção, principalmente, e em empresas que prestam serviços aí ligado mais à parte social. Então, saúde, educação. A gente tem visto esse ano em especial o tema da segurança pública dominando os debates. Então, é possível que a gente tenha aí esforços para a contratação de tanto de infraestrutura como de serviços relacionados à segurança pública. É possível que a gente tenha aí um volume grande de licitações ainda sendo feitas, então empresas. E é importante falar que hoje em dia a segurança pública é cada vez mais tecnológica. Então a gente, quando fala em segurança pública, a gente não está falando tradicionalmente lá do da empresa automotiva que vai vender viatura ou do cara que vai vender lá papel para a delegacia. A gente está falando de contratação de sistemas de tecnologia cada vez mais complexos. Assim, você já tem exemplos de projetos rodando de segurança pública que utilizam inteligência artificial, por exemplo, a parte de câmeras de segurança e como é que você consegue, a partir da filmagem, gerar informações relevantes. Então, eu acho que também é o setor de tecnologia, principalmente aqueles que lidam com tratamento de informação, tratamento de dados, podem ter aí oportunidades muito nesse viés de preocupação com segurança pública. Caio, super interessante essa sua visão. Mas nesse ano também as empresas precisam se preparar de uma forma a atravessar esse período estrategicamente segura e em conformidade. O que que você tem aconselhado essas empresas em termos de navegar sobre essas questões? Bom, acho que acima de tudo, resiliência. Eu acho que, como eu brinquei no início, né, que a gente trabalha muito com quem quer fazer negócio com o governo, com quem está no governo e com quem quer sair do governo. Ano eleitoral é sempre problemático. Então, se a gente tem um primeiro semestre muito profícuo em tentativas de novos contratos e licitações e tentar fazer o que não foi feito nos 3 anos anteriores, o segundo semestre é meio uma tentativa de limpar a casa, passar régua. Então, aumenta muito o contencioso administrativo relacionado à gestão dos contratos. Então, por um lado, a gente tem uma administração que não quer, sob nenhuma hipótese, deixar nenhum flanco aberto, porque ninguém sabe quem vai assumir, e aí, obviamente, quem assume, se for de uma corrente contrária, faz uma devassa, quer achar pelo em ovo, quer apontar o dedo. Então, você tem um aumento de litígios administrativos no segundo semestre, muito por conta desse ímpeto do gestor de não deixar nada aberto. Então, aquela coisa que você vinha negociando, uma discussão de um descumprimento, que se deu ou não, a administração muitas vezes tratora
não por raro sem observar o devido processo legal, sem observar o direito de defesa das empresas, e aí taca ali multa, taca ali sanção, e as empresas que vão se defender, mas o gestor fica pelo menos sabendo que fez a parte dele e que quem vem a substituí-lo não vai poder acusá-lo aí de nenhum tipo de leniência, de desídia aí na gestão dos contratos. Por um outro lado, também existe uma tentativa das empresas de conseguirem receber o que tem para receber. Muitas vezes os contratos chegam nesse período com discussões, contratos grandes e complexos, sobretudo, com discussões que já duram aí por alguns meses, se não anos, relacionados a equilíbrio, a revisão, se devia pagar mais, se devia pagar menos, enfim. Então, toda essa discussão tende a ganhar corpo por uma pressão das empresas de não correr o risco de perder tudo aquilo que já foi negociado, perder todo o histórico quando chegar um administrador novo e ter que começar tudo ali do zero, muitas vezes com algum tipo de retrocesso. Então, o segundo semestre é bastante tenso para quem está já contratado com o governo, seja para se defender aí de alguma ação mais beligerante do governo, seja para tentar aí reafirmar e alcançar os direitos que lhes são devidos enquanto parte contratada. E aí, obviamente, as empresas que vão passar por esse período e vão iniciar o ano seguinte ainda com contratos vigentes têm que se preparar, no caso de mudança aí de gestor, para toda uma eventual reeducação do gestor, passar o histórico do contrato, muitas vezes coisas que já tinham sido superadas da gestão do contrato vão voltar à tona, e isso gera um esforço adicional das empresas. Então, acho que a minha recomendação principal é resiliência, é estar preparado para idas e vindas e se preparar para algumas batalhas, porque sempre vão existir aí lutas e litígios relacionados à gestão desses contratos, seja no ano eleitoral, seja ali no início do ano seguinte, especialmente quando há mudança ali do grupo que está ocupando o poder. Super interessante, Caio. Super interessante também as considerações do Guto. Acho que a gente já está chegando, ao final desse episódio da regulação estratégica em pauta. Acho que a conversa hoje foi fundamental para executivos, para quem toma decisão, para quem aconselha quem toma decisão, porque reforçou esse ponto de que é necessário antecipar a agenda regulatória para reduzir riscos e também para capitalizar oportunidades, identificá-las, especialmente nesse contexto de ano eleitoral e de transição administrativa. Acho que vocês deram conselhos fundamentais. Caio, de novo, trouxe também algumas desmistificações de ano eleitoral. Então, eu agradeço muito a vocês, Caio e Guto, pelas contribuições tão qualificadas. Foi um prazer, Vivian, Giovanni. Eu queria só, antes de terminar, chamar a atenção para uma coisa importante, já que estamos falando de cenário regulatório. O Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 11 de fevereiro o início do julgamento da DPF 1183, que é, para quem trabalha com regulação, é um assunto dos mais quentes, que ele vai julgar a constitucionalidade da SESEX Consenso, que é uma área do Tribunal de Contas que foi criada para fazer negociação, mediação de acordos complexos envolvendo governo federal e contratados. Vem fazendo um trabalho muito bom, mas tem muitos questionamentos com relação à legalidade da atuação dessa secretaria. Houve uma ação ajuizada pelo Partido Novo, no final de 2023 e finalmente vai a julgamento agora pelo Supremo. Então, há uma expectativa muito grande pelo mercado que vem gostando, vem achando, apoiando a atuação do TCU nessa frente de mediação. Então, vale a pena a gente ficar atento, porque é um desdobramento importante no campo regulatório aí para acontecer nos próximos dias. Pô, tu está falando de novidade, não falta novidade, né, Guto? Boa. Mais uma aqui para o final. Não poderia ter grupo melhor para a gente conversar no nosso primeiro podcast. Caio, Guto, obrigado. Vamos ficar de olho também nesse julgamento novo aí, Guto. E quem sabe vocês voltam aqui para falar um pouco mais de o que aconteceu com esse sexo consenso. Tudo continua igual, tudo mudou como continua igual.
Só Seria chamar a que a gente primeira vai. O vez. perigoso é que quando chama a gente vem, né? Então, É é, isso aí. Administrativista adora falar, cara, então não tem. Boa. Mas é maravilha, isso, pessoal. pessoal. Queria agradecer aí. Espero ter sido útil para quem vai passar aí por esse ano eleitoral, todos nós. Não vai ser fácil, mas sobreviveremos todos, sem dúvida nenhuma. Boa. Obrigado, pessoal. A gente se vê em breve. Vocês vão ver do outro lado da sala, mas o pessoal que está ouvindo a gente aqui depois. Um abraço. Um abraço aqui de Brasília. Um Tchau. abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. muito obrigada pela audiência e até a próxima.